Fala galera, que alegria estar com vocês aqui mais este dia, mais esse vídeo, numa terça-feira à noite. É sempre muito bom. Muito bom mesmo. Ter você conosco aqui em casa, na nossa encontro casa. Marcado, toda nosso terça-feira. Encontro marcado. Espero que você tenha gostado dos vídeos aí que foram feitos com muito carinho por nós. Você me acompanhou um dia aí numa gravação do podcast, mensagens aqui. Estamos de volta hoje para deixar aqui uma mensagem para você, algo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas antes, queremos falar, né, amor? Que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações quando está saindo um vídeo novo e também compartilhar com as pessoas que você ama. Nesse canal você encontra mensagens de amor, esperança, aconselhamento, a nossa vida, o nosso dia a dia, muitas coisas interessantes. E também porque nós somos uma família divertida. Legal. Muito legal. Por que você tem que se inscrever, seguir aqui a gente, enfim, fazer uma bagunça na sua casa? Porque a gente é legal, esse é o primeiro ponto, amor. Tem que falar isso. Mas é porque essa mensagem a gente quer que chegue ao máximo de pessoas. Então, você compartilhando isso, as pessoas vão ouvir essa mensagem também, essas mensagens, e vão se inscrever no nosso canal. E a gente vai ter um alcance muito maior. Então, a gente conta com você, que tanto aí tem um carinho enorme por nós. Então, contamos com você nessa missão. Quero te dar essa missão. Vamos lá. A gente consegue junto fazer essa mensagem chegar mais longe. E fica aqui a nossa gratidão por você que tem nos acompanhado. E hoje a gente vai falar sobre exemplo. Você já parou para pensar a importância de ter um exemplo e ser um exemplo? Exatamente. A gente até fala muito, né, que a gente quer uma mudança, a gente olha alguma coisa. O quanto é importante a mudança a partir de nós, de cada um de nós. Essa mudança para que você possa ser o exemplo. A maior coisa que você pode deixar é o exemplo. O maior patrimônio que você pode deixar para os filhos é o exemplo. Se você lidera uma equipe no seu trabalho, você pode deixar o exemplo. Isso faz total diferença e a gente quer falar sobre esse tema com você hoje. Isso mesmo. E nós podemos ser um exemplo na vida de alguém. Mas antes da gente ser um exemplo, a gente precisa ser a mudança que nós gostamos de ver. Nós queremos ver a mudança. Nós falamos tanto de mudança aqui no canal, inclusive a gente tem vários vídeos onde a gente começa a citar sobre as mudanças. Mas a mudança tem que partir primeiro de nós. Por isso que é a importância de ser um exemplo na vida de alguém. Então, se você está aí pensando no que você pode ser de exemplo na vida de alguém, pare e reflita, porque é importante. O ser humano, ele vive nos exemplos. Nós precisamos de referência, nós precisamos de referência. Já tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre a referência. E é justamente isso, né? Você olhar para alguém, se espelhar em alguém e você se tornar esse exemplo, porque o exemplo ele arrasta, vale muito mais você ser um bom exemplo do que você ficar falando palavras bonitas e tudo, mas se você não vive aquilo, é muito importante tudo que você fala, tudo que você faz, seguir a mesma linha, porque isso vai fazer uma diferença e vai fazer com que você seja o exemplo. Eu sempre digo que a mudança, ela na nossa vida, ela é incrível, porque a mudança, ela gera uma transformação. Porque você se espelhou em alguém, você viu ali o exemplo, você vai se tornar um exemplo, porque você pode ter certeza que tem pessoas que estão olhando para você o tempo todo. E elas falam, poxa, isso é legal, eu quero ser como ele, eu quero seguir esse exemplo. Então a mudança, ela gera essa transformação dentro de você, e a transformação é uma evolução. Você evolui como pessoa, como ser humano, como pai, como esposo, como esposa, você evolui no trabalho como um líder, ou até mesmo como um liderado, e isso é muito importante a gente entender que o exemplo, ele arrasta. É isso mesmo. E o quanto nós podemos pedir para Deus todos os dias para que nós sejamos exemplo na vida das pessoas. Porque isso é um legado. Você vai deixar um legado
por onde você passar, sendo um exemplo. Todos os dias você pode relutar com algo que você sempre faz e que você quer mudar. Quando a gente fala de ter referências, é você olhar para aquela pessoa e falar assim, puxa vida, o caráter dessa pessoa é incrível. Eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ter caráter, eu quero ter ética, eu quero ser uma pessoa, um líder ou um liderado que seja exemplo para os meus colegas, que seja um exemplo como marido, como esposa, como filho, como pai, como tudo. E aí nós podemos pedir verdadeiramente para Deus nos ajudar, porque o nosso maior exemplo é Ele. Exatamente, Jesus é o nosso maior exemplo, é quem a gente tem que ser uma cópia, né? A gente realmente olha para Jesus e fala, nós devemos viver dessa maneira. Então tem tantas coisas ali que Jesus nos deixou. Ele deixou um manual, que é a Bíblia, para que a gente possa ali seguir e falar, eu vou fazer isso. Ele é o nosso maior exemplo, a nossa maior referência. É Ele quem vai nos ensinar a lidar com os momentos difíceis, com os desafios, como superar aquilo, como ser um esposo para Raquel, como ser um bom pai para o Asaf, para o Daniel e para a Hadassah, você aí na sua casa. É ali que a gente encontra a resposta para todas essas coisas. Mas como a Raquel falou, deixa um legado. E a gente quer falar aqui de duas áreas que são importantes que a gente entende, né, amor? Que você ser um exemplo no seu trabalho. Tem alguns desafios que você enfrenta ali, às vezes você está precisando liderar a sua equipe, ou você está sendo liderado por alguém e te passa uma missão, um objetivo, uma meta, e você ali vai executar o seu melhor, porque você vai ser o exemplo, você é o exemplo, você vai fazer com excelência. Isso é muito importante você entender. Na minha vida de nadador, eu sempre busquei fazer com excelência. Eu chegava no treino e fazia o meu melhor treino. Hoje, numa outra área, né, amor? E a Raquel nas lojas, ela busca ser a referência no trabalho. Isso mesmo. E isso implica que muitas vezes a gente tem que lutar contra a nossa própria vontade ali dentro. E às vezes, se você está aí na sua casa pensando como que eu posso ser um exemplo, como que eu não tenho nada de bom, você tem. Todos nós temos algo de bom. Todos nós temos algo que podemos ensinar e repassar para as pessoas. Há dentro de você alguma coisa e você precisa parar para refletir sobre isso. E você pegar isso e transferir para as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho. Seja nas coisas mais simples. Deixe o seu legado. Por onde você passar, eu tenho certeza que todos os dias você vai chegar na sua casa com sensação de dever cumprido, fazendo o seu melhor, sendo um exemplo na vida das pessoas no seu trabalho e sendo uma pessoa melhor a cada dia. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus quer que sejamos a cada dia melhores, a cada dia buscando um passinho de cada vez na escada da vida. E Ele já nos deixou tudo. Ele já é tudo na nossa vida. Então, se você tem dificuldade de enxergar algo que você consiga deixar de exemplo, peça para Deus aonde você estiver. Eu tenho certeza que Ele irá te ajudar. E como a gente falou aqui que o maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha é o exemplo, seja o exemplo dentro de casa também. A gente aqui tem muitos desafios na educação das crianças. É desafiador, você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando, como é difícil. E você que é filho, saiba aí que o pai e a mãe sempre quer o melhor para você. E como é difícil, por muitas vezes, a gente como pai, né, a gente fala, olha, não faz isso, e a criança vai lá e faz, e você tem que ter a paciência de ir lá explicar novamente por que não fazer, por que não deve fazer. Mas não adianta nada, você falou, filha ou filho, não faça isso e você está fazendo. É nisso que a gente fala do exemplo, né? Então, o maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, é o exemplo. O exemplo de determinação, de superação, o exemplo de realmente honestidade, o exemplo de você ser lá no seu trabalho o exemplo que a gente está falando, né? De você ser o melhor, de fazer com excelência. E coisas também, a gente fala coisas muito grandes, mas mínimos detalhes também, né? Aqui a gente tem um desafio grande de terminou de comer, pega o prato, leva para a pia. A gente também precisa praticar isso, porque você levanta na pressa, na correria e não faz isso. Então, o que adianta eu falar para os meus filhos se eu não estou fazendo? Esse é o melhor
patrimônio que a gente pode deixar para os nossos filhos. Isso mesmo. Um exemplo bem simples que eu amo fazer com a Radassa é preparar a mesa do café da manhã para o pai, para os meninos, e ela gosta de deixar recadinhos, porque lá no futuro ela vai se lembrar disso. E ela vai cuidar com carinho da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, lembrando que eu deixei esse exemplo para ela. Isso é um pequeno detalhe. O pequeno detalhe que vai fazer a diferença amanhã no futuro do seu filho. O pequeno detalhe que é quando o pai vê algo injusto e já conserta na mesma hora com os meninos, lá na frente vai fazer uma diferença na vida deles. E, além de tudo, você ser um exemplo e acreditar em você e acreditar no seu filho que ele pode superar todos os desafios da vida, que ele pode sonhar, que ele pode ser alguém capaz de realizar os seus sonhos. E isso vai partir do pai e da mãe. Exatamente. E é isso que a gente quer deixar para você hoje, essa importância da gente refletir e ser a mudança, ser o exemplo, porque cada um de nós, aonde a gente está, nós podemos impactar a vida de alguém. Você pode falar, pô, mas eu não conquistei isso. Não, você tem as suas conquistas que precisam ser valorizadas por você e você pode impactar e já está impactando a vida de alguém. Nós sempre falamos que queremos um mundo melhor, vamos ser esse mundo melhor. Cada um de nós, vamos ser a mudança. Parta de cada um de nós, parta de você essa mudança. Porque como a gente já falou aqui, a mudança, né? O exemplo, ele deixa um legado. E eu tenho falado bastante aqui em casa para eles e aonde eu tenho ido, que o legado não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. E o que nós estamos deixando nas pessoas? Deixe esse bom exemplo. Vamos impactar cada um na sua área, cada um no seu trabalho, cada um no seu lar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença no futuro. Foi uma alegria. Muito bom estar com você. Estar com você mais um dia, mais um vídeo. Mesmo. E o nosso desejo é que Deus derrame bênção sobre a sua casa e que te ajude a ser um bom exemplo por onde Amém. você passar. E que você inspire pessoas e leve o Sorria para a Vida para onde você passar. O sorriso ele pode mudar o dia de alguém. Não se esqueça disso. Então comece o seu dia sorrindo, que vai fazer uma diferença e ser exemplo por onde você passar. Exatamente, o sorriso transforma de fato o nosso dia. Então escolha isso, escolha ser a mudança, escolha ser o exemplo, porque a escolha ela faz uma grande diferença na nossa vida. Que Deus te abençoe, que seja aí uma noite incrível na sua vida, um restante de semana espetacular na sua vida. Mas antes de você sair desse vídeo, se inscreva no nosso canal, falando juntos. Se inscreva no nosso canal, curte esse coraçãozinho aqui embaixo e compartilha. Joinha. É um joinha. E manda para os seus contatos, manda para sua família, compartilha aqui, manda para todo mundo que você acha que tem que ouvir essa mensagem hoje. E deixe um comentário aqui pra gente, a gente ama ler o comentário de cada um de vocês, receber o carinho de vocês. E voltando a falar, é muito importante para nós você fazer esses passos aqui. A gente pede, não é à toa, a gente pede para que realmente a gente possa ter um alcance maior e que essa mensagem de hoje e outras mensagens que a gente tem no nosso canal possa chegar para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e nos vemos até terça na próxima semana.